A questão do vape, do cigarro eletrônico, é algo que está sendo muito discutido por aí nos mais diversos veículos de comunicação e a gente consegue perceber um uso muito comum na sociedade brasileira. E aí, logicamente, como esse tema é de grande relevância e para mim um dos temas favoritos da área da saúde, decidi gravar um vídeo interessantíssimo para vocês, mostrando como você poderia discutir, montar a sua redação se nós tivéssemos que tratar sobre esse assunto. Trouxe para vocês o que seria a sua tese, seus argumentos, seus repertórios socioculturais e as nossas crocantes propostas de intervenção. Tá de olho? Então pega papel, caneta, anota tudo aí que eu vou te dar aquele texto, ó, mastigadinho. Bora! Fala, pessoal! Bom ou não, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje, para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema, anote aí: o uso do vape entre os jovens no Brasil. Tema importantíssimo, muito curioso, muito interessante, visto que cotidianamente nós encontramos pessoas utilizando esses cigarros eletrônicos, esses vaporizadores, chamados também de vape por alguns. E aí, claro, né, gente? Quando a gente vai discutir sobre esse tema, o que ficaria interessante a gente trazer como tese? A gente poderia colocar como tese que esse uso é um uso extremamente comum e muito preocupante. Esse uso, ele é um uso relativamente comum e extremamente desafiador. Esse seria o nosso ponto de vista, esse seria o nosso ponto-chave. E aí, claro, pensando nessa questão, nós precisamos também de apresentar vários argumentos relacionados a esse tema. Então, vamos a eles. Em primeiro lugar, você pode colocar como um dos argumentos para esse uso excessivo, indiscriminado, a questão da praticidade e a questão da discrição em relação ao uso desses dispositivos. Diferentemente do cigarro tradicional, o vape ele não vai ter um cheiro tão forte, ele não vai causar, por exemplo, aquele hálito muito forte relacionado e comum no cigarro tradicional. Ele é prático, simples, você consegue levar para todos os lugares na maior facilidade do mundo. E aí muitas pessoas pensam, olha, então esse uso vai ser um uso tranquilinho, é um cigarro que não faz mal. Essa é a ideia que muitos têm e que nós vamos inclusive contestar bastante. Além de ser prático e discreto, as pessoas não associam a muitas doenças que podem ser geradas pelo tabaco, pelo fumo tradicional. Eles pensam, então posso usar o vape, não vai ter problema, não vai ter o mesmo desafio do cigarro tradicional. Será? Vamos pensar também em mais um argumento importantíssimo. Você pode comentar também sobre um dos elementos que são responsáveis pelo convencimento de muitos jovens. Você pode falar, por exemplo, do uso de sabores diversos nos vaporizadores, no vape. Ele vem com aquele líquido que você escolhe gosto de que você quer. E aí, naturalmente, muitas pessoas, devido até ao gosto que passa a ser agradável, vão se viciar. E nós sabemos que isso é extremamente problemático, a questão de ter um sabor muitas vezes atraente, diferentemente do cigarro tradicional, é algo que torna esse uso ainda mais arriscado, ainda mais problemático. E por isso mesmo, a gente deve ficar de olho nessa questão. Um outro argumento que a gente pode trazer, que demonstram que esse tema é extremamente desafiador, é o fato de que nós temos ainda poucos estudos sobre esse assunto. Como o uso desses vaporizadores é algo relativamente comum, muita gente não sabe direito o que pode gerar em termos de doenças, muitos não sabem direito quais são os riscos, muitos não têm a noção de quais podem ser os malefícios relacionados a esse processo. E aí as pessoas vão usando de maneira indiscriminada, sem se preocupar de fato com questões relacionadas à saúde, mas há alguns problemas que já foram descobertos, inclusive, relacionados ao próprio líquido que está nessas substâncias. Se esse líquido pode fazer algum problema ou não, depende muito do sabor, depende muito de como esse líquido é utilizado e com qual frequência pelo próprio fumante. Nós temos algumas questões que podem ser consideradas. Você pode comentar também na sua argumentação a questão de que
A venda desses dispositivos é uma venda, acredite, proibida no Brasil. Nem parece, porque com muita facilidade, se você for buscar na internet, você vai encontrar vários modelos e tipos que você vai pedir e vai comprar, modelos que literalmente vão chegar na sua casa. Só que é muito interessante a gente perceber que é um produto que não passa pela fiscalização, pela vigilância, por exemplo, da Anvisa. Mesmo sendo um produto nocivo à saúde, é necessário que a gente tenha algum tipo de regulamentação na hora de vender esses produtos. É necessário que sejam avaliados padrões de controle de qualidade. Muitas vezes as pessoas não têm a mínima noção do que elas estão comprando, de onde que vem aquele produto, quem fabricou, como. É algo que a gente pode considerar extremamente perigoso, extremamente danoso, mas que muitas vezes o indivíduo acaba não se preocupando, o que nós sabemos que é um grande risco. Ainda nesse tema, você pode, por exemplo, apresentar como repertório sociocultural um filme muito interessante chamado Obrigado por Fumar. Nesse filme, que você pode citar como repertório sociocultural, nós vamos ver literalmente toda a falta de ética, toda a falta de preocupação relacionada à indústria tabagista, com um personagem que literalmente está acima de fazer qualquer coisa pela venda dos produtos. É de certa forma uma grande despreocupação em relação à saúde de outras pessoas, em relação à questão do fumo como um todo. Esse filme ele trata, claro, na época, do cigarro tradicional, do cigarro de papel. Mas aí, claro, você pode comentar que esse mesmo tipo de comportamento, esse mesmo tipo de busca excessiva pela venda, pelo lucro, acontece também em relação ao cigarro eletrônico, visto que na internet há várias possibilidades para compra. Aí você pode problematizar a partir daí, ficaria bem legal para vocês. Você pode também trazer como repertório sociocultural uma série que eu gosto muito, uma série documental chamada Desserviço ao Consumidor. Nessa série, no segundo episódio, nós temos o Febre dos Vapes, é o nome do episódio, que discute e problematiza todas essas questões. É uma série que literalmente vai mostrar para nós quais podem ser os problemas relacionados a esse tipo de produto, quais são os desafios desse tipo de produto. Vale muito a pena você assistir e, além de assistir, utilizar como repertório sociocultural na sua redação. Como repertório, você pode também usar a nossa maravilhosa Constituição Brasileira. A Constituição, nos artigos 6º e no artigo 196, ela fala sobre a saúde. No 196, especificamente, a Constituição fala sobre a importância da saúde preventiva. Se nós queremos ter uma saúde preventiva, nós não devemos consumir produtos como o cigarro eletrônico. A gente deve discutir mais sobre essa questão com as pessoas, o que muitas vezes não ocorre. E você pode citar o artigo 6º, que também fala da saúde, apresenta a saúde como um dos direitos sociais e ficaria interessantíssimo no seu texto. Por fim, como repertório sociocultural, mais um artigo da Constituição, o artigo 205. Esse artigo fala sobre a questão da educação. E aí você pode comentar que o artigo 205, ao falar sobre educação, ele fala que esse processo educacional deveria oferecer para o indivíduo a cidadania, a formação para o mercado de trabalho, veja bem, e a plena formação do indivíduo. Quando a gente fala nessa plena formação, estamos pensando, por exemplo, na discussão sobre os mais diversos assuntos, como o próprio uso dos vapes, dos vaporizadores, que podem ser extremamente problemáticos aos indivíduos, e você pode comentar e deve comentar isso no seu texto. E aí, já que nós temos problemas, já que nós temos repertórios, já que nós já temos argumentos, nós precisamos delas. As nossas suculentas propostas de intervenção. Então anote aí. Uma primeira proposta de intervenção importantíssima viria do Ministério da Educação. Você pode colocar como proposta de intervenção a necessidade da discussão sobre esse tema nas escolas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, para que a gente possa ter mais reflexão a respeito desse assunto, o que ficaria a cargo do Ministério da Educação. Além disso, é necessário que tenhamos, por parte do governo federal, a fiscalização e uma regulamentação ou uma proibição efetiva, de acordo com seu posicionamento, você pode escolher qualquer um desses lados, para o vape.
É necessário que a gente tenha mais maturidade ao tratar sobre essa questão. É necessário que a gente possa fiscalizar de fato como está ocorrendo a venda, qual é a procedência do produto, quais são os parâmetros caso a gente vá produzir e vender esse produto no Brasil, quais devem ser os parâmetros, como deve ser o controle de qualidade. E aí a gente pode colocar isso a cargo do governo federal ou do Ministério da Saúde. Seriam dois agentes perfeitamente válidos para essa nossa segunda proposta. Por último, poderíamos discutir sobre a necessidade de investir em pesquisas relacionadas a esse assunto. Porque, como a gente já sabe, esse assunto ele ainda é muito novo. Falar sobre o vape é algo ainda muito recente, temos poucos estudos. Mas se a gente quer entender mais sobre os malefícios, a gente precisa de tentar regulamentar essa venda e a gente precisa de ter mais estudos a respeito dessa questão. Para isso você pode falar do Ministério da Educação ou você pode falar do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Seriam dois agentes extremamente válidos para essa proposta. Tudo tranquilaço? Agora você conseguiria fazer uma redação sobre esse tema? Se você gostou do nosso vídeo, clique no joinha, inscreva-se no canal, clique também no sininho para notificações e em breve eu tô de volta com mais dicas importantíssimas de redação para você. Valeu pessoal, grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!